Elzita, é Giovanna. Pode confirmar outra modelo para acompanhar aquele cavalheiro. Esta noite. Estou impedida por emergência de família e, como não haviam definido qual de nós, comunico minha impossibilidade. Muito obrigada. Assim que desligou, sentiu certa baixa de ânimo e lhe sugerir arrependimento. Todavia, a força moral de André renovou-lhe as concepções, até que, em aparente solilóquio, concluiu: que importa? Dinheiro não é tudo na vida e devo tanto a meus pais que se empenham por meu sucesso e o de Geno, que não custa buscar outra alternativa menos arriscada. Rumou para a sala e encontrou o irmão no banheiro, jogando água fria da pia no rosto, como a afugentar inexplicáveis forças que lhe provocavam rubor na face e revolução nos pensamentos. Geno, cancelei meu compromisso. Estava mesmo incerto. Tem muita menina competindo nos programas. Achei melhor ir com você à reunião de tia Julinha. Sinto que estou precisando buscar Deus, procurar mais paz. O rapaz sorriu aliviado, sentindo-se muito bem. O rosto ainda parecia arder, como se um quimismo diferente anunciasse grandes emoções vividas. André, satisfeito, tocou-me nos ombros e anunciou: primeira etapa concluída. Resta-nos aproveitar a reunião para assisti-los. 14. Filtros de transformismo. Definido, com nossa ativa participação, o encaminhamento dos dois irmãos ao templo da espiritualidade, um anuvião de ideias me fazia fervilhar a mente. Deslocando-nos do apartamento visitado em direção do grupo espírita referido, onde por certo os jovens receberiam maiores esclarecimentos e consolidariam o amparo percebido, aproveitei para receber de André Luiz algumas notas de elucidação. Com semelhante intuito, comentei: o problema do sexo sempre esteve na pauta dos dramas humanos. É curioso observar que exatamente o que assegura o fluxo dos renascimentos promotores torna-se, então, o laço de tropeço e paixão para nós. Circunspecto e respeitosamente, o companheiro se pronunciou: a sexualidade, João, desde as associações bacterianas que originaram as algas verdes, a partir das quais a comunhão sexual no mundo se tornou uma realidade a bem da reprodução, representa o universo das sensações primárias dos seres. Permutando energias sob o clima irrefreável da atração, os elementos psíquicos embrionários como que se imantam de forças magnéticas, assegurando os códigos admiráveis que autorizam espécies e escalas evolutivas rumo ao infinito das possibilidades. Laboratório magnífico, denuncia a necessidade e realização dos princípios inteligentes que viajam, acrisolando-se, para fixar e expandindo para um dia ser. Na condição humana, a mente estruturada graças a essa herança dos reinos inferiores continua a emitir e assimilar, influxo e refluxo de forças. O laboratório é o mesmo, mas em níveis admiráveis de manifestação e troca. Se na retaguarda a comunhão sexual garantia a reprodução das espécies e facultava, sob a coordenação dos prepostos de Jesus, as enxertias qualificadoras nas mutações contínuas e crescentes, hoje, nas faixas humanas, o psiquismo do homem ou da mulher se ajusta ao objeto de seus anseios, segundo necessidades vivenciais do pretérito ou reajustamentos kármicos, invariavelmente simbolizando, estas últimas condições, serviço inacabado mal feito. Oferecendo-me, em breve interregno, algum tempo para assimilação do que expunha com domínio, tornou a dizer: o estudo do sexo pede a compreensão de nossa história evolucional com a consciência do divino, nossa meta suprema. De posse do que a ciência já revela acerca da histogênese humana, associada à revelação espírita, a criatura do mundo perceberá, com facilidade, que o homem instintivo ou passional é movido pelos impulsos que dele se projetam. Os desejos lhe são molas estimulantes, conforme entreviu Allan Kardec, impulsionando as vinculações imprescindíveis, dentro das quais se experimenta e vai se reconhecendo, pelas consequências sofridas. Nessas fases, embora as propostas exteriores da religião e da moral, da família e da sociedade, a criatura é um permanente apelo de sua natureza desabrochante, procurando vantagem e prazer, que vão sofisticando seu gosto e suas exigências, até que haja disposição de mudança e aperfeiçoamento. Esta última condição, todavia, representa a culminância de um ciclo exaustivo e doloroso de reencarnações, permitindo o seguinte, em que a vontade e o esforço definirão a era do senso moral, ou do discernimento,
base fecunda da tão aclamada regeneração. Quase atropelando o expositor, mas embalado pelo fluxo das ideias que dele fluíam harmoniosamente, considerei: a vida, pois, surge com a transposição da era do desejo passional, a vida inteligente, diríamos porque é então regida pela responsabilidade que é filha da consciência. A partir disso a individualidade caminhará sob os comandos da própria luz que acendeu na alma. Sem titubear, indaguei: o sexo, então, nesse nível, muda de expressão? Assume, tornou André, com naturalidade, o seu papel sublime, de abrir a criatura, então senhora de si, o universo da beleza e da ética, da intuição avantajada e das mais altas realizações do amor. Pensei no quanto os testemunhos de Jesus e os daqueles que lhe seguiram os exemplos divinos, têm sido mal interpretados e até anatematizados pelos maliciosos que, no fundo e para justificação de seus desvios, desejam desbaratar o que é puro e santo, aviltando o que já é referência moral superior para os que remanescem em patamares duvidosos. Talvez percebendo minhas conjecturas, André ponderou: todos nós, ainda comprometidos com a terra, nos devemos compreensão e apoio, no que diz respeito à manifestação de nossa sexualidade, para que, no regime da confiança e da reeducação, atinjamos o ideal proposto pela consciência e ensinado por Jesus, anti-pecadores e adúlteros. André, por que motivo os dois irmãos visitados por nós apresentam, tão novos, disposições para o sexo aviltado? Pelo que pude sentir, seus pais são pessoas de bem e se esforçam, na cidade de interior onde moram, por promover a dignidade e boa formação dos filhos. Compreendendo minha sede de razões para o que vi, o interpelado respondeu com boa vontade: realmente, João Lúcio, a família deles guarda, na atualidade, seus méritos pelos sacrifícios a que se entrega. Graças a isso, registrado por suas consciências, podemos ajudá-los, fazendo o piso de sensibilização a fim de que compareçam à casa espírita que agora visitaremos. Há, contudo, ascendentes complicados na relação dos que merecem o apoio desta hora. Os pais, noutro tempo, valeram-se da jovem filha de hoje, então afilhada e sem arrimo e senhora de uma formosura invulgar, para agradarem a determinadas figuras de uma classe mais abastada a quem eles deviam aluguéis e empréstimos. A moça fora objeto de troca, embora resistisse, com horror ao que lhe impunham em troca do acolhimento e socorro. O rapaz, filho legítimo, fora internado em educandário religioso e habituou-se, com a ausência de escrúpulos dos pseudo-educadores, a buscar alternativas para a canalização de suas energias genésicas em eclosão e indisciplina. Existem acontecimentos, João, que implantam, no psiquismo dos que os vivem ou presenciam, imagens indutoras e escravizantes que levam tempo para se desfazerem. São sugestões perigosas e constrangedoras, impondo uma rotina estranha, mas que termina por versar os envolvidos no que é edificante e bom, obviamente pela senda do sofrimento e da saturação. Isso quer dizer que as disposições fáceis para o sexo sem controle moral e ético guardam raízes em vivências pretéritas. Tornei a propor, curioso. Ninguém avança destemidamente por senda desconhecida, João. Os simples são dotados de uma cautela natural e positiva. Ao confiar seus dotes aos vilões, passam a experimentar a amargura decorrente do engodo, da traição. Alguns retomam, com coragem e esquecimento do mal, o caminho certo, que então se lhes torna claro, graças à diversidade. Outros se rebelam, chafurdando-se no vício, e com isso amaldiçoam vibratoriamente os que induziram-nos à prática infeliz. Concluo, então, enunciei, espontâneo traço, que a invigilância pode nos arrojar a verdadeiros abismos e que qualquer experiência é condição de aprendizado. Jesus exortou os seus seguidores, que são os de boa vontade e sedentos do bem, a vigiarem, com a oração por instrumento de melhor sintonia. E no que diz respeito a experiências, o mal prova a criatura a dimensão imortal e divina do bem. Sentindo abertura para o aprofundamento do tema, propus, nesse sentido, a condição homossexual de homens e mulheres não é mais que condicionamento transitório, e não propriamente manifestação estável e definitiva de sexualidade humana. André me encarou com lucidez, sorriu com bondade e explicou: toda condição humana ainda é filtro de transformismo. A Terra não é nosso paraíso,
e sim um mundo em que nos exercitamos para atingir a plenitude de nossas forças. Julgar, portanto, a metamorfose contínua e reações encadeadas do progresso por fim, seria irrisão e loucura. Enlaçou-me fraternalmente e concluiu: estamos caminhando para a angelitude, porém guardamos o dever de implantar a regeneração em nós, através do domínio do espírito sobre o corpo, quando reencarnados, ou sobre a matéria ambiente. Quem segue irrefreável pelo prazer sem alma é servo e carece da lei para lhe regular as forças. Todavia, o que se desperta da sensação livre para o sentimento responsável, esse se apresenta a Deus e é aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, conforme a recomendação de Paulo, o apóstolo, ao jovem Timóteo. À nossa frente, o singelo prédio em que a denominação espírita fulgia por bússola de segura orientação moral. Havíamos chegado ao centro. 15. Templo da Luz. Adentrando os portais da casa espírita, logo sentimos o ar balsamizante que ali denunciava os propósitos edificantes dos que se reuniam em torno da mensagem cristã. Havia movimento intenso por parte dos habitantes de minha esfera e um simpático cavalheiro, aparentando seus 60 janeiros, surgiu risonho à nossa frente, dando-nos as boas-vindas. André me apresentou: João Lúcio, eis o nosso irmão Dias, diretor espiritual desta casa consagrada aos ideais da fraternidade cristã. Saudei-o, cortês, e instantânea simpatia nos envolveu. Deixando-nos à vontade para a recomposição das forças, o diálogo ameno teve vez entre nós três. Há 18 anos temos lutado com o meio, a fim de assegurar os serviços da luz entre os homens, informou, bem-humorado, nosso anfitrião. Lutar? Perguntei, intrigado. Os serviços do Consolador já são por demais conhecidos na sociedade e, ao que penso, são até mesmo apreciados por grande contingente de pessoas, que deles se valem para alcançarem equilíbrio e paz. Lutar, meu amigo, reafirmou o companheiro. A tarefa de um núcleo sério de doutrina espírita, comprometido com Jesus e com os ensinamentos organizados por Allan Kardec, é uma batalha permanente. Somos um posto de socorro das esferas maiores que nos patrocinam as atividades e, nessa condição, tanto chamamos a atenção dos cansados e oprimidos, dos que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, quanto dos que não suportam as claridades da verdade e do bem. Abrindo um interregno, para certamente rememorar esforços e testemunhos, prosseguiu, denunciando determinação e coragem no ideal, hordas de malfeitores nos torpedeiam continuamente as instalações e, não fossem as providências múltiplas de nossa permanente vigilância com o Cristo, não suportaríamos tamanho assédio de forças contrárias ao que veiculamos, em nome do Senhor. Mas o irmão coloca muita gravidade no assunto, o que até certo modo me surpreende. André, que nos seguia a conversação, interveio, dizendo: o caso, João, é sério. Espiritismo no mundo, revelando a pureza da mensagem de Jesus que nele ressurge sem os exotismos asfixiantes de tantos séculos, é bem aquela espada simbólica a que se referiu o Celso emissário do Pai, para a batalha do bem contra o mal. É o fogo depurador que o pastor celestial deseja se espalhe na terra, a bem de sua transformação moral, complementou, em positiva intervenção, o diretor da casa. Voltando a participar dos esclarecimentos, meu orientador considerou: o sacrifício espontâneo tem sido o emblema da terceira revelação no mundo. A cultura religiosa de milênios, atada aos interesses políticos das civilizações, recebeu, nos últimos tempos, o incremento do materialismo amplamente cultuado por clima de realização pessoal. Em verdade, não podemos desprezar a tímida semeadura das igrejas submetidas a uma teologia calculada e conveniente, mas havemos de compreender que sua negligência no que se reporta à verdadeira identidade cristã, consoante a vivência insofismável de Jesus, fortalece a onda utilitarista e de descrença moral que vem seduzindo a maioria humana, sofrida e carente de álibi para fazer do gozo transitório o seu clima de esperança e euforia, esquecida de que suas almas serão aferidas com a desintegração molecular de seus corpos físicos, que as vestem por algum tempo. Tudo isso me faz recordar a luta entre Davi e o gigante Golias, nas páginas inspiradoras do Antigo Testamento, enunciei, reflexivo. Sentindo-se apoiado pela intervenção esclarecida de André, o nosso anfitrião argumentou:
Os nossos irmãos das sombras têm sofisticado os próprios métodos de infiltração e ataque às nossas agremiações espiritistas, chegando a nos surpreender, às vezes, pela argúcia com que se insinuam. Sabem eles que contra nós, os desencarnados em atividade consciente, pouco ou nada podem e, por esse motivo, investem pesadamente nos companheiros encarnados que nos compõem umas equipes de esforço e renovação, buscando confundi-los ou predispor-lhes as almas, tantas vezes invigilantes, contra o serviço que nos compete. Geralmente, atuam no aguçamento de sua sensibilidade, seja para demonstrarem disposição às naturais imperfeições dos semelhantes, criando com isso divisões e reservas no movimento, ou para fascinarem-nos quanto à relevância de seu trabalho no setor de operação a que se entregam. Compreendendo que a natureza humana é frágil e suscetível, comentei, espontaneamente: agora entendo melhor o sentido de luta permanente de todos vocês neste templo. Sim, meu amigo, confirmou Dias. Somos impelidos, pelas circunstâncias, a cerrar fileiras em torno dos trabalhadores sinceros do plano físico. Obviamente, não temos a pretensão de livrá-los dos testemunhos e provas imprescindíveis, mas, tanto quanto uma empresa da terra deve zelar pela integridade de seus funcionários enquanto lhes prestam serviços, nós, representantes da vida superior, em estágio no bem, guardamos a responsabilidade de os proteger e guiar, quanto seja possível e cabível, a bem de nossos propósitos com o Senhor, e são correspondidos nesse esforço. Tornei a investigar, sinceramente interessado. O assunto é vasto, mas poderíamos dizer, para sua ilustração, que nunca assumimos encargos de salvaguarda e orientação mais específica senão para com os irmãos que verdadeiramente se comprometam com a própria renovação moral e assistência aos desorientados das obsessões e dos crimes que são objeto de intervenções caridosas do alto ou mesmo que batem às portas do posto socorrista. Continuei sondando. São tratados com espírito de fraternidade e atenção, como se visitassem um médico ou um conselheiro na terra. Disponibilizamos-lhes a orientação e o medicamento que vigem no acervo de bênçãos do Evangelho de Jesus, contudo compete a cada qual o aproveitamento justo da providência. Tornando a insistir, com espírito sincero de aprendizado, considerei, mas uma criança ou alguém que traz a mente incapaz, pede assistência especial, até que se autorize perante a vida. O interpelado sorriu, bondoso, e salientou com segurança, o serviço da evolução, no caso da criança e do reajuste que diz respeito ao desequilibrado da mente, cabe a harmoniosa engrenagem da vida, pelas circunstâncias perfeitas que os colhem, inclusive com pessoas determinadas que se encontram envolvidas na trama complexa e justa do destino. Em situações como estas, nosso papel, se procurados, é o de cooperadores eventuais, adstritos que nos encontramos à proposta de nosso núcleo de serviço e divulgação espírita cristã. Percebi que eu mesmo, já desencarnado, ainda manifestava o vício comum dos homens, o de achar que um espírito, pelo fato de estar livre da matéria e atuante no bem, tudo sabe e tudo pode, quando, em verdade e para nossa segurança espiritual, desde a segunda metade do século XIX, Allan Kardec já explicava a impossibilidade disso. André, aproveitando-se do ensejo, argumentou com sabedoria. Em essência, João Lúcio, o artífice da evolução e do progresso é o próprio espírito. Em iniciando a jornada de despertamento da consciência, a alma se vale da matéria mais densa, confundindo-se com ela, como se o efeito fosse a causa. Mais experimentada, a alma sofre o conflito entre o palpável e os princípios morais que em si vão tomando vulto, num ensaio promissor de novo ciclo experimental. E, por fim, com o auxílio do tempo, termina por romper com a escravização às formas e limitações conceituais, a fim de se revelar ciente da luz no amor espiritual e eterno. Apoiado na clareza de raciocínios de meu instrutor, nosso anfitrião generoso concluiu: eis a missão do Espiritismo junto do povo, aclarar-lhe a mente, sensibilizar-lhe o coração, apontando, com segurança e bondade, o rumo certo em Deus. Sentindo-me integrado de alma naquele concerto de bênçãos, afirmei com espontaneidade: a obra da evolução é magnífica e o centro espírita evidencia-se, quando fiel às bases da sabedoria e do amor, esplêndido laboratório de consciência e vida. O irmão Dias deixou-nos à vontade naquele ambiente de paz, retomando a coordenação de providências que antecediam a sessão da noite.
Comovido e em silêncio, passei a reparar as estruturas do prédio simples e confortável que nos abrigava, e uma saudade imensa me fez recuar no tempo, resgatando situações e pessoas muito amadas que me ensinaram o caminho da luz divina. 16. Lições para a vida. É corriqueira no mundo a mobilização dos homens em torno de empreendimentos e festas de caráter público, comunitários. Voluntários e cooperadores circunstanciais, empolgados e expectantes, se unem, visando ao mesmo fim. No além, contudo, a consciência dita vocação e quem se entrega à obra do bem, o faz com a mais santa vibração de alegria e confiança. Cooperando, tanto quanto possível, na preparação daquele templo para a reunião pública de assistência e aprendizado, que teria vez daí a poucas horas, sentia o empenho vivo dos servidores, oferecendo de boa mente o melhor de si. Da impregnação vibratória do ambiente até a organização de vigilantes e padioleiros, que se intensificava a partir daquele instante, tudo denunciava a ordem e previdência. Para a mentalidade humana, basta varrer o chão, limpar o pó acumulado nos móveis e ajeitar o mobiliário, oferecendo certa comodidade aos visitantes, afirmava-me generoso irmão, comprometido com a área onde os passes eram ministrados como socorro aos frequentadores da casa. Pesa-nos a responsabilidade maior pelo domínio do que a espiritual, qual ocorre aos pais e orientadores encarregados da educação de filhos e tutelados. Creio não ser tão simples e muito menos fácil garantir a segurança de um centro espírita como este, já que os ataques das sombras são permanentes, argumentei, interessado em colher o parecer do companheiro. Você tem toda a razão, meu irmão. Para que pudesse estar aqui hoje, salvaguardando recursos do plano superior a nós confiados, fui treinado por quase 2 anos em um núcleo de assistência e promoção situado em zonas umbralinas. Nas zonas umbralinas? Retruquei, surpreso. Perfeitamente, pois foi de lá que eu saí, após quase 30 anos de sofrimento e purgação moral. Curiosíssimo, abordei com cuidado e muito respeito o assunto, a fim de não me imiscuir sem critério ou proveito nos dramas pessoais daquele servidor. Você deve ter sofrido muito com a experiência. Animado pela solidariedade manifesta, prosseguiu, desencarnei com quase 80 anos de idade, mas sem qualquer aquisição moral de vulto, já que fiz de minha esposa uma escrava de meus caprichos e, de meus filhos, capatazes de minha ambição desmedida. Ajuntei terras e renda, exigindo sacrifícios imensos de todos. A preço mesmo, só tinha pela boa comida e pelo meu vício predileto, aguardente de cana, de que abusei, inconsequente. Chegando ao além por efeito de sério distúrbio circulatório, vi-me em região escura e úmida, com seres estranhos e zombeteiros a me atormentarem, sem trégua. Sofri agressões de toda a ordem e tanto me debati que, por fim, caí exausto, vencido em minhas resistências, já incapaz de qualquer reação. Fui recolhido por 2 monstros de cor muito escura e dotados de línguas enormes. Deus nos valha, mas pareciam cães presos a certos domínios, por providências que lhes dessem alguma mobilidade e estranhos serviços. Conduziram-me até um carrasco de olhos frios e atitudes cruéis. Afrontando-me a velhice e a pouca disposição perispiritual, obrigou-me a determinado serviço, tomar conta de uma região irregular e escorregadia, com tugúrios à guisa de habitações. A população ali era constituída de desajustados e levianos, todos devedores contumazes da lei. O encargo recebido tinha ligação com o que fiz com a própria família e agregados, com a diferença de que, antes, eu possuía bens e direitos e, ali, eu era mero testa de ferro, sem experiência e submetido às perversidades daquela gente. Padeci horrores naquele submundo sórdido e, tantas foram as amarguras e o meu próprio desespero, que iniciei, entre ataques terríveis dos loucos e o medo ante as pressões do carrasco a quem eu servia, uma nova era sentimental, primeiramente saudoso dos familiares deixados, dos amigos que me toleraram o despotismo, para, muito tempo depois, já calejado e vencido em minha indignação e revolta, perceber o desabrochar da piedade, com o desejo de melhoria me induzir a pensar em Deus. Fui, em verdade, derrotado por aquele clima que tudo tinha a ver com as misérias causadas pelo orgulho e pelo egoísmo. Para aqueles inclementes senhores das trevas, eu era outro escravo agregado ao que consideravam seus domínios. No entanto, para Deus, eu excursionava,
com fins depuradores e reeducativos, pelas zonas de meu próprio psiquismo infeliz, já que viciado pela ambição e pela indiferença aos outros. O sincero companheiro tinha os olhos rasos d'água. Sensibilizara-me com o seu testemunho e ainda indaguei, em tom solidário: pelo que vejo, você despertou para a luz divina e a tem cultivado com verdadeira dedicação. Seu resgate se deu pelas equipes que operam neste templo. Ah, não, corrigiu. Aqui estou em serviço há mais ou menos 6 anos. Antes, estagiei por quase 3 no posto de socorro que me acolheu, oferecendo-me novo rumo. Na totalidade, já são 10 anos sob a custódia da mensagem cristã, sem contar as 3 décadas inteiras de sofrimento e duro aprendizado no clima do submundo moral. Dando novo curso à conversação, o colaborador da casa explicou-me: não sou o técnico dos passes magnéticos. Minha tarefa se restringe à administração da ordem vibratória neste setor de serviço. Sou uma espécie de zelador do ambiente. Quando emanações tóxicas ou formas mentais desequilibradas surgem, ameaçadoras, entro em cena, agregando-as com auxílio de determinados equipamentos para desintegração. Que curioso, exclamei. Já observei vários trabalhos de passes em muitas casas espíritas, no entanto, ainda não havia presenciado ou tomado ciência dessa forma de auxílio à tarefa. Motivado, o bom velhinho continuou: isso é fácil para mim. Nas zonas infernais de onde vim, habituei-me a ver, sentir e combater todo tipo de criação mental inferior e danosa. Do contrário, teria sucumbido, perdendo até mesmo a forma humana do perispírito, como ocorre com tantas almas incautas. Aqui, na atualidade, utilizo semelhante experiência para facilitar o trabalho de recomposição vibratória de encarnados e desencarnados, nos passes e nas sessões de desobsessão. Que beleza de tarefa, considerei, emocionado. Nada se perde no universo, a vida é realmente pródiga de valores. Meditando acerca da obra magnífica do Criador, com a justiça perfeita a preparar os seres perante a dádiva suprema do amor, ainda insisti, na ânsia de colher informes. Noto, meu amigo, muito lúcido e bem informado acerca do que o Espiritismo tem revelado ao mundo. Sem titubear e com boa vontade esclareceu: nenhum curso da Terra supera o do sofrimento, que nos abre canais de percepção para além do ordinário. Apoiado nisso, não me foi difícil aprender com nossos orientadores e com o próprio trabalho nesta seara tão fecunda, além, é óbvio, do fato de me debruçar sobre os bons livros que temos à disposição, em permanente convite à nossa educação. Já leu as obras de Allan Kardec? Perguntei. Não somente as dele, mas as de Leon Denis e outros pioneiros, além de muitas que Chico Xavier materializou no mundo, como o bom médium da verdade e do legítimo bem. Eu conheci o símile das obras que têm valor doutrinário e evangélico publicadas na Terra. O Instituto do Evangelho Redivivo, a que me ligo de alma e coração, as possui. Mas saber que a luz revelada procede do alto e vige nas instâncias do além para conforto e orientação das almas era um deleite, uma bênção. Na vida maior, o livro é recurso didático dos mais considerados. A codificação das ideias nobres e dos fatos edificantes se dá por impregnação magnética e, quando fixamos textos, adentramos, conforme a sensibilidade moral, as cenas vivas do que é exposto pelos autores. Há uma espécie de encontro com o responsável pelo conteúdo ali registrado ou com as ocorrências citadas, facultando-nos uma compreensão multidimensional da matéria. Esse recurso maravilhoso, que nos versa sem equívocos ou distorções, será, sem dúvida, conhecido pelos nossos irmãos encarnados, que já dispõem da ilustração virtual pelo recurso da informática. Assim que houver uma maior moralização das sociedades, a faculdade intelectual das criaturas se somará à percepção transcendente, qualificando seu aprendizado e elevação. Eu não poderia impedir o fluxo do trabalho daquele notável servidor e, em respeito à ordem reinante, apenas acrescentei mais uma questão: por que motivo você se referiu à perda da forma perispirítica se não lutasse contra os desequilíbrios reinantes nas regiões inferiores por onde andou? Ah, meu filho, disse-me, com gravidade estampada no semblante. Se na crosta, à luz do sol, ainda encontramos animais peçonhentos e o efeito da umidade no mofo, nos pântanos, no lodo, você, em sua condição melhorada,
Nem imagina a gama de pestes e horrores que proliferam na escuridão alimentada pela ausência da moral. Arregalou os olhos, como se vislumbrasse panoramas tristes e prosseguiu: se no mundo as bactérias e os vírus minam um organismo, depauperando-o, mas com possibilidades claras de refazimento, nas regiões expiatórias do astral inferior as emanações desequilibradas e odientas dominam com exclusividade, arrasando a abalada e comprometida estrutura mental dos que, pela persistente prática do mal, fazem por merecer tal tormenta. A maioria, nessas faixas de treva, perdem as benditas referências humanas, assimiladas graças às reencarnações, tornando-se animalizadas, deformadas, tanto na expressão perispiritual, quanto na das ideias e conceitos. E tudo isso por consequência de culpas e remorsos não trabalhados à luz do arrependimento sincero. Eu me encontrava estupefato com os esclarecimentos recebidos. O despretensioso irmão me assombrava com suas experiências lúcidas e preciosas. A cada nota de testemunho seu, se me evidenciava a harmonia da justiça divina e o plano dinâmico da formação cultural das almas, mesmo nos desvãos da dor. Aquela casa espírita dispunha de trabalhadores notáveis e o fato de boa parcela estar ali, se redimindo, após experiências difíceis e até sombrias nas zonas inferiores do além, mais autorizava e dava consistência ao serviço da elevação de todos. Novamente, recordei-me de Jesus com Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Geralmente, somos muito formais e preconceituosos na terra. A derrocada é lição profunda e, sem dúvida, fornece à criatura que lhe sofre o golpe a perfeita dimensão do equilíbrio e da verdade. 17. Uma reunião espírita. Às 20 horas em ponto, o dirigente encarnado do grupamento espírita orou a Deus, suplicando amparo e luz para o trabalho espiritual da noite. O salão de porte médio estava quase totalmente ocupado. As crianças presentes foram instaladas em salas contíguas, para atividades pertinentes à sua idade e entendimento. De nosso lado, quase o triplo do número de encarnados aboletavam os espaços definidos por cintas magnéticas de forte expressão. Compondo o que vou denominar por galerias, os espíritos eram agrupados por condição perispirítica. Havia os que, como público comum da Terra, interessavam-se pela exposição evangélica, buscando melhoria íntima e apoio espiritual para a caminhada evolutiva. Esses, quase se misturavam à plateia terrestre, podendo até mesmo influenciá-la com ideias, dúvidas e sentimentos, numa interação produtiva e de compartilhamento no aprendizado. Outros, mais segregados do grupamento humano, agitavam-se entre a inconformação e a zombaria, mas ainda suscetível de receber algum benefício vibratório e moral. E o último, adjacente à mesa diretora dos trabalhos e próximo ao ambiente dos passes, constituía-se de enfermos da alma, sedentos de consolo e alívio, muitos dos quais carregando mutilações e ferimentos, olhar perdido e expressão facial torturada. Com certeza, se os nossos irmãos encarnados pudessem identificar todo o público presente às sessões benfeitoras de espiritismo, guardariam veneração e maior seriedade nas reuniões e atividades dos centros que visitam ou nos quais cooperam. Em torno de 8 dezenas de trabalhadores do bem ali se movimentavam, sob a coordenação do irmão Dias. O quadro era comovedor, porque em associando encarnados e desencarnados, a esperança e a fé eram notas dominantes. Todo o ambiente estava magnetizado positivamente, por providência dos trabalhadores mais responsáveis. André, ao lado de Dias, associou-se a médium psicógrafa que recebia, aos primeiros instantes da reunião, algumas orientações específicas da espiritualidade. Se por dentro da casa o equilíbrio reinava, com o serviço da luz sendo desdobramento pelas equipes, procurei propositadamente a porta de saída do salão e, lá fora, o quadro era bem diverso. Hordas de malfeitores confessos lançavam petardos estranhos contra a casa, como um quadro de pessoas enlouquecidas cravando de pedras algum lugar. Proferiam impropérios e, movidos por ódios e inconformações, zombavam de nossa crença em Jesus, denominando o impostor da cruz. Os vigilantes não se abatiam, já habituados a manifestações daquele jaez por parte da ignorância viciosa. As agressivas emissões dos bárbaros não conseguiam vencer o campo magnético de proteção ali instalado para a segurança do templo e seus frequentadores. Analisando tudo aquilo,
Com a reverência que a obra merecia, procurei Sortino, o coordenador daquele tipo de trabalho, anteriormente a mim apresentado por André, e a ele interroguei: caro Sortino, quando um elemento encarnado vem à casa associado a malfeitores confessos, como fica a segurança do núcleo dedicado ao amor? O enérgico servidor, sem relaxar a vigilância de seu comando, explicou-me gentil: dispomos, entre os equipamentos que nos suprem a ausência de maior visão e autoridade espiritual, de dispositivos que registram, num raio de até 30 metros, as mais íntimas resoluções dos que se aproximam de nosso núcleo. E quando há identificação do mal deliberado, agimos com presteza, impedindo a entrada dos que nutrem, no visitante encarnado, os maus pendores. Sem a intenção de ser inconveniente, mas aproveitando-me da atenção que o nobre lidador da segurança demonstrava, prossegui interrogando: mas, mesmo à distância da mente encarnada, os adversários do bem podem atuar sobre ele? Sabemos que sim, ripostou o companheiro Traço, e é por esse motivo que tomamos providências de cunho magnético sobre os tais que nos chegam à casa. Há controle rígido nesse sentido, considerei. De outro modo, seria uma reunião vulnerável, como tantas outras que acontecem no mundo, de caráter público e sem compromisso moral como a nossa. E mesmo as reuniões e encontros corriqueiros da sociedade contam com algum apoio do mais alto. Depende da intenção com que se agrupam. Por toda parte há desencarnados em agitação e sofrimento, imiscuindo-se, por ausência de luz e encaminhamento efetivo ao bem, nos negócios dos que respiram na carne. O que dará bom tom às aglomerações serão a prece sincera e os propósitos edificantes. Esse tipo de providência que geralmente resguarda os centros espíritas é comum para outros setores de realização no mundo. Nem sempre, argumentou, seguro. Os espíritos superiores podem, com seu poder mental, estabelecer um campo magnético de proteção transitório sobre grupos, impedindo assaltos dos vândalos e desajustes outros. Todavia, para que isso ocorra, a súplica vibratória dos que se reúnem é imprescindível, como apelo ao céu, sempre pelas boas intenções morais. Pelo que concluo, considerei Traço, toda essa engrenagem de segurança aqui definida se justifica pela natureza regular de prestação de serviços do grupo espírita. Exatamente, confirmou Sortino. A casa sedimentou-se como posto de socorro das esferas maiores aqui na crosta e, como é natural, desenvolveu infraestrutura para o exercício equilibrado de suas funções. Preocupado em não abusar da boa vontade do responsável irmão, não pude sofrear uma última questão. Na sua visão, como julga que os encarnados, tarefeiros e frequentadores, podem colaborar com a manutenção da ordem e qualidade dos serviços? Assumindo, de coração, o que propõe a obra de que se valem, recordando-se que ela pertence a Jesus. Quando o respeito e a fraternidade ganham espaço na alma de nossos irmãos corporificados na terra, nossos encargos de vigilância se tornam mais fáceis, dispensando muitas das providências que, habitualmente, somos impelidos a tomar, sempre em defesa do que é bom e edificante para eles próprios. Entendi o alcance do que o valoroso servidor sugeria, com relação aos homens e mulheres do mundo e seu movimento nos grupamentos cristãos. Repassei, incontinenti, na tela mental, as experiências vividas outrora, em grupos e agremiações comprometidos com o Evangelho redivivo e considerei, sinceramente, o quanto temos ainda a aprender sobre a obra magnífica do amor que o Divino Mestre volta a nos propor através do Espiritismo. A maior caridade a ser prestada, indubitavelmente, é a do bom comportamento, o que certamente levou Allan Kardec a proclamarem o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enfim, com 15 minutos de atraso, o casal, que me competia receber e encaminhar ali, chegava para a reunião. Obedecendo às instruções que André houvera me confiado, acompanhei-os até o ângulo do salão a que se ajustaram e, prontamente, os envolvi com recursos disponíveis no ambiente, para que fixassem bem a atenção nos estudos da noite. 18. Resgate espiritual. Assim que se acomodaram, ensejando-nos maior facilidade e envolvimento, graças à indução à fé que o grupo em si fomentava, projetei, sobre o campo mental dos irmãos,
emissões magnéticas de natureza espiritualizante para que se entregasse a um clima de recomposição e aprendizado superior proposto naquela reunião. André, que neste momento estava sendo substituído pelo guia da médium junto dela própria, após atender, ele mesmo, algumas requisições de orientação acerca dos trabalhos e casos mais delicados do agrupamento, caminhou em nossa direção e, bem próximo, arguiu de mim, claramente satisfeito, em que condições nossos caros jovens chegaram. Sinto-os dispostos, muito embora não guardem consciência precisa de suas reais necessidades renovadoras, em bases de reajustamento moral, respondi. Tangendo-lhes, com a destra, determinadas zonas de seu cérebro, o médico informou, encontram-se num momento muito peculiar de sua trajetória evolutiva. Ou se devotam ao esforço da subida vibratória ou permanecerão por toda esta existência escravizados às situações de periferia, terminando atormentados e infelizes pelo agravo de seu quadro kármico perante a lei. Sinto que sua afirmação denuncia muita gravidade no caso, comentei. O orientador me fixou com o olhar profundo e redarguiu. Os desajustes que apresentam no terreno afetivo, João, vêm de longe. A prática sexual desregrada é mero reflexo de uma problemática que diz respeito a frustrações emocionais e desamor, questões traumáticas da alma que o perdão sincero e incondicional resolveria. Perdão. Pronunciei, admirado. Jamais cogitei que desejo sexual, promiscuidade e prostituição pudessem estar relacionados à ausência de perdão. Não se surpreenda se eu lhe disser que por ausência de entendimento, aceitação das circunstâncias e de perdão os dramas morais da Terra prevalecem. Mas não se trata de culto ao prazer, de uma espécie de descoberta primitiva da vida, a garantir vinculações e a própria reprodução humana, dentro da lei de sociedade, visando progresso e experiência. Indaguei. Você não está errado, todavia, devemos considerar aqui os desequilíbrios, patenteados no comércio de forças sagradas da criatura e em práticas que corrompem, pela ausência de consideração e amor responsável, as estruturas naturais da libido, atingindo o próprio perispírito do ser. Procurando aprofundar o delicado tema, meu instrutor prosseguiu, enquanto a palestra evangélica atingia todos, marcando o início das atividades dos passes socorristas. Em nossa história evolutiva, o egoísmo nos impõe os critérios da própria felicidade. Quando não atendidos por esse prisma, podemos, como a água que nasce da fonte e corre, espontânea, contornando obstáculos e abrindo novos caminhos, seguir adiante, aprendendo sempre. Contudo, se o orgulho é manifesto por agente inflexível, nascido do próprio ego, o drama se instaura, como um foco saturante de energia sem dinâmica proveitosa e facilitadora. Analisando a raiz de nosso movimento íntimo, podemos avaliar a postura e o comportamento do homem e da mulher, invariavelmente expostos a situações e pessoas, condição em que devem se experimentar, a bem de seu progresso real. Depreendendo das argumentações de André o alcance profundo de sua visão espiritualizada da vida, aventei, buscando ilustração, tomando esse entendimento por base. Vamos ver, por exemplo, a deserção de um cônjuge aos deveres do matrimônio e da família, sem dúvida sobrepesando as responsabilidades dos que permanecem, supostamente desamparados na empresa comum. Se o que ficou não conseguir perdoar o parceiro desertor e não aceitar, com entendimento e resignação, o que lhe foi definido pelo destino, certamente poderá vingar-se, adotando desequilíbrio, inclusive sexual, por resposta ou compensação. Seria isso uma das situações possíveis. Atento aos meus raciocínios, explicou-me, generoso, a um canto do salão, no quadro que você sugere, várias opções para as reações de quem se vê preterido ou renegado afetivamente. A criatura poderá, também, seguir conduzindo a embarcação do lar, com sacrifício e coragem, mas apresentando a nódoa da amargura e da permanente insatisfação. Irradiará sua mágoa profunda, alimentada pelo orgulho ferido e, às vezes, com descrença e secura emocional, atravessará o tempo e as circunstâncias, sem vivê-los integralmente, porque cristalizada mentalmente no acontecimento que lhe definiu a perda e o roubo dos sonhos e esperanças, do amor e da alegria. Vislumbrando, pelas considerações expostas, todo o universo dos dramas emocionais da humanidade, interferi, dizendo, estamos cientes de que, pela lei de causa e efeito,
Através das reencarnações, todo aquele que deserta de suas obrigações morais ou que perverte a ordem natural e saudável da vida, é colhido nas malhas do destino que construiu, a fim de se recompor. Poderíamos afirmar, cientes disso, que o desertor é obrigado a assumir encargos compatíveis com os que abandonou egoisticamente e que o cônjuge ou parceiro que ficou, amargo ou desajustado, tem que igualmente retornar, sublimando seu comportamento perante a vida. Meu orientador sorriu com bonomia e afirmou, sereno, nosso propósito na vida, João, é progredir, alcançando paulatinamente a dimensão divina do amor. Você tem alguma dúvida de que tudo isso nos seja indispensável e até voluntariamente solicitado ao alto para que alcancemos nossa meta suprema, na grande subida? E como a evidenciar o imperativo do serviço, concluiu, o espírito mentalmente desperto tem sede do amor ensinado e vivido por Jesus. O homem caprichoso e ignorante é que cultiva a paixão. Sofrendo pelas vidas sucessivas as consequências tolas de seu orgulho e egoísmo, as almas incapazes do perdão aprenderão a considerá-lo, maduramente convencidas de que a vida é a doação do amor, sem condições ou maldades. Os dois irmãos, atentos ao que expunha o palestrante, fecundamente se questionavam sobre sua postura moral, cada qual a seu modo. Era o trabalho da consciência intensificado graças ao ambiente de espiritualização cristã. Destacando-se de um grupo de 5 senhoras encarnadas, simpática matrona identificou os presentes, por indução de André, que enlaçou vibracionalmente. Deduzi ser ela a tia querida dos garotos, que compunham uma das equipes socorristas do centro. Aproximou-se dos sobrinhos ainda na fileira dos assistidos e convocou-os a segui-la. A um canto do salão, abraçaram-se e, sob o comando mental de meu instrutor, ela lhes disse: sonhei com vocês a noite passada e estava, meus filhos, muito preocupada com os dois, desejosa mesmo de os convocar para frequentarem nossas reuniões. Surpresos, os irmãos ouviam atentamente. No sonho, eu me dirigi ao apartamento em que vocês moram e lá encontrei, não vocês dois, mas algumas entidades malfazejas, que de mim zombavam, mandando-me afastar de seus corações. Acordei assustadíssima e prometi a mim mesma devotar-me ao seu bem-estar espiritual. Os jovens se entreolharam e, submetidos à onda benfeitora do ambiente, foram constrangidos a refletir no próprio comportamento. Induzida por André, então propôs aos sobrinhos: se vocês me permitirem, realizarei o culto semanal do Evangelho em sua casa. Além disso, proponho a vocês dois o tratamento dos passes toda semana e ainda farei constar seu nome e endereço em nossas sessões mediúnicas de intercâmbio, para assistência fraternal aos espíritos infelizes que possam estar rondando suas existências férteis de possibilidades. Sem poderem reagir a tamanha autoridade e consciência, o rapaz exclamou: obrigado, tia. E a moça, mostrando-se algo ruborizada, dizia a si mesma, em pensamento: nossa! Será que a culpa é minha? Preciso parar com esses programas, antes que meus familiares descubram tudo. Na cabina dos passes, os dois receberam um incremento de novas energias, predispondo-os ao resgate de seu equilíbrio moral. André solicitou ao irmão Dias assistência e cooperação dos vigilantes da casa em favor daqueles jovens, e sentindo que poderíamos seguir adiante, de todos nos despedimos, com emoção, admirados pelo fulgor das tarefas realizadas naquele templo da luz. 19. Luz e sombra. A noite se enfeitava de lumes, quais flores radiosas a bordar o escuro manto celestial. As observações colhidas no grupamento cristão me consolidavam na alma a certeza do bem e o determinismo do progresso. A vida realmente é uma cadeia sucessiva de valores, que se nos vão revelando à medida de nosso movimento mental. Tudo reflete Deus, embora as limitações e caprichos que nos obstaculizam semelhante descoberta, provocando sofrimentos transitórios que nos minam ignorância e resistências. Atento à dinâmica dos compromissos em pauta, adredemente assumidos por André Luiz e com o intuito de me versar em experiências qualitativas, o orientador propôs, a certa altura do trecho que percorríamos juntos: demandaremos o lar de sofrida irmã que teve o filho primogênito colhido em doloroso assassinato. Poderemos prestar-lhe algum auxílio à alma combalida e você colherá, com certeza, preciosas lições. Anui sem condições ao plano proposto por meu benfeitor e volitamos na direção de bairro distante da zona onde nos encontrávamos.
Confortável residência se desenhou à nossa frente. À porta principal, um casal distinto se despedia da senhora ainda jovem, aparentando pouco mais de 4 décadas de existência. Um suave halo de luz azulada envolvia aquele senhor e aquela senhora, que partiam quando de nossa chegada. Pelos traços de amargura e dor estampados em seu semblante não me foi difícil identificar, na jovem senhora, a mãe torturada pela morte violenta do filhinho. Em a observando com minha sensibilidade fraternal, notei-lhe o esforço sincero por suportar o golpe e a batalha que travava por resignar-se ante o inevitável, já ocorrido. Antes que cerrasse a porta entreaberta, André e eu entramos. O ambiente denunciava, de algum modo, o peso da desilusão, porque um manto de tristeza o envolvia, muito embora o bom gosto da decoração interior denunciasse o esmero da família, sem qualquer excesso ou excentricidade. A senhora subiu, incontinente, as escadarias e, a um sinal positivo de André, seguimos-la em direção do quarto de repouso. Sozinha na grande casa, ela fixou o relógio que ficava sobre uma cômoda. Passavam 33 minutos das 22 horas. Deu sinais de aguardar alguém, quando o meu instrutor me informou: esta é nossa irmã Laura, que teve o filho abatido por criaturas inconscientes e escravas do mal. Ela guarda o marido Flávio, que foi buscar a filha deles, Marcela, de 19 anos, na faculdade. Enquanto André percorria todo o quarto, certamente em tarefa de auxílio magnético, aproximei-me daquela dama sofrida que então se acomodava no leito, demonstrando o desalento das próprias forças interiores de alma. Olhou para o criado mudo e tomou de um livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Instantaneamente, procurei meu orientador com os olhos, e ele, também se aproximando daquele leito, comentou em meu socorro: nossa companheira, por indução do casal amigo que chegamos a ver sair deste lar, após uma visita de apoio e fraternidade, está sendo iniciada no conhecimento da vida sem véus, através das luzes abençoadas do Consolador, com o fito de compreender o próprio momento de provação que passa e facilitar, ao filho, a adaptação mais harmoniosa à vida espiritual. A irmã começou a folhear a obra e, por indução clara de André, fixou particularmente o item 6 do capítulo V, cujo título era muito sugestivo naquela hora: Causas anteriores das aflições. Enquanto lia, aplicávamos, ao longo de seu sistema nervoso, recursos de sustentação. Seu bem-estar chegou, crescente. Fixada na boa leitura, facilitava-nos o serviço, podendo aproveitar melhor o que, de coração, lhe ofertávamos, em nome do Senhor. Conhecendo um pouco de alívio e esperança, como se doce onda de refrigério e alegria íntima lhe balsamizasse o coração, pensou no filho com profundo amor e saudade. Sua evocação emocional foi tão sincera e sublime, que instantaneamente a imagem de um rapaz moreno, olhos negros e lúcidos, de forte complexão física desenhou-se à sua frente. Linhas vibratórias imprecisas, mas reais, sustentando a forma do jovem conforme a mãe o mentalizava e sentia, os associou, e tive a impressão que, por segundos, ele deitou a cabeça em seu seio, como a buscar-lhe o afeto. Um pranto convulso se lhe rebentou do peito, fazendo tudo desaparecer como por encanto. No silêncio da casa, quebrado pelos soluços da sofrida mãe, ouvimos-la dizer: Eduardo, meu filho. Eu sei que você está aqui. Eu sinto, filho meu, a sua presença. Ainda sem compreender as ocorrências, busquei André, que tudo fez por adormecer a companheira e, logrando seu objetivo, explicou-me, cortês: o amor sem revolta e paixão é a mais perfeita manifestação da vida, João. E após respirar profundamente, continuou: porque nossa irmã, confortada pelo texto lido e amparada por nossa assistência fraternal, sintonizou o filho com o que possui de mais sublime, o pensamento dele, sensibilizado de algum modo pelos apelos sagrados da mãe, projetou-se, trazendo-lhe a resposta de seu espírito reconhecido e também saudoso. Que impressionante! Exclamei. Assim, pelo fenômeno da sintonia, bons e maus se encontram, pois no universo não há separação definitiva, embora prevaleça o princípio da justiça nas responsabilidades morais, considerou, grave. A Terra conhece esse mecanismo de interação pelas propostas virtuais que hoje movimentam os neurônios humanos, sugeri, apressado. André fixou meus olhos percussientes e corrigiu: não,
João Lúcio. O virtual é miragem, fruto do jogo artificial em que se movem os homens. Aqui, temos a realidade do espírito, com suas emanações consistentes e eternas. A distinção deve ser feita para que o poder da vida não se submeta ao lusco-fusco da matéria mutante sem qualidades próprias. No mundo, meu amigo, as ilusões movimentam faculdades anímicas para que, no tempo e sob o efeito de decepções e amarguras, o ser espiritual revele seu poder consciente e realizador no bem, pela fé e com amor. Compreendi perfeitamente o asserto e interroguei, interessado em aprender, como ocorreu a morte física do rapaz. A droga o vinculou a grupos perigosos, que o sequestraram e não hesitaram, em sua louca perversão da vida, em roubar-lhe o bem da existência no corpo. Era então usuário? Perguntei. Por deliberação inconsequente, chegou a experimentar algumas vezes, mas não era o tipo que se escravizaria a substâncias tóxicas e destruidoras. Intentando compreender o drama, insisti, mas se não era um aficionado, por que motivo sucumbiu ao domínio de pessoas atormentadas e frias? André pareceu resumir o quadro doloroso e disse: o jovem Eduardo é bom moço, recebeu formação apreciável no lar, contudo, nesta dolorosa transição do globo, enleou-se a forças de retaguarda em levantamento revisionista e aferidor, deixando desnudar facetas até então ocultas de sua individualidade que tantas existências já viveu. Temos nele um dos casos de acerto drástico do destino, visando, após o transe que o reajusta perante a consciência e diante da lei, a reencarnação de melhor nível, quando ressurgirá para dar novo impulso à sociedade terrena, com a desenvoltura moral e lucidez espiritual conquistadas. Impressionado com o que expunha o amigo, tornei a indagar. Então ele pediu, antes de reencarnar, esse tipo de sofrimento. Não solicitou exatamente o que ocorreu mais alto, mas voltou ao plano físico disposto a liberar-se de delitos que lhe pesavam a consciência. Com semelhante deliberação moral, as circunstâncias definiram o quadro provacional e libertador de sua alma. Você quer então me dizer que não há planejamento, na vida espiritual, para crimes dessa ordem, nada obstante acontecerem todos os dias na Terra? Traço expulso, curioso. Se houvesse, João, Deus estaria encarregando filhos seus do crime, da maldade. E onde a sua infinita bondade e suprema justiça? Isto quer dizer que tudo está na órbita das probabilidades. Aventei, compreendo a harmonia da vida e do destino, exatamente, confirmou André. A todo instante as pessoas podem mudar o seu destino, bastando, para isso, valerem-se de seus dons e conquistas para o bem, para o amor. Aquele que se deixar levar, por exemplo, pela ambição desmedida, vai aceitar o lucro sujo, desonesto, sem justificativa. Agindo assim, elege por companhia os obsessores mais ferrenhos, os comparsas mais infiéis, e serão estes últimos que irão sugerir, aos primeiros, os crimes, os homicídios, as corrupções sofisticadas e até mesmo o suicídio, já que os iludidos e pervertidos da posse e do ouro, como das paixões degradantes, vivem no limite das tensões, das compulsões, da insegurança, sem paz e incapazes de reflexões, de permutas salutares e santificantes. A partir do que você me ensina, devo entender que o uso circunstancial da droga pelo filho de nossa irmã Laura foi a ponte que o expôs à sanha louca dos que se fazem instrumentos de escândalo no mundo, raciocinei, concluindo. Sem hesitar, meu querido orientador salientou, perfeitamente, João. Quantos são vitimados por acontecimentos simples e imprevistos, sucumbindo de forma misteriosa e inesperada? Alguém sai pela rua e um conflito se desencadeia, com implicações trágicas para esse alguém que nada tinha, aparentemente, a ver com a ocorrência. Uma visita ou um passeio, um contato breve ou uma exposição rápida a isso ou aquilo podem definir a enfermidade, o desajuste, a crise de largas proporções e mesmo a desencarnação de muita gente. Todavia, o que isso revela? Uma providência que foge aos cálculos humanos. Demonstra que o plano reencarnatório é um conjunto de probabilidades, sempre com lastro nas ações e reações da criatura, embora lhe defina deveres e reajustes inarredáveis. Eu me encontrava boquiaberto ante a beleza filosófica do que André me expunha. Empenhado em me esclarecer e ensinar, sempre com base no auxílio fraternal e misericordioso prestado aos semelhantes, o instrutor me convidou,
Visitemos o jovem Eduardo em instância espiritual próxima e você poderá colher mais amplas informações. 20. Sofrimento e emancipação. Graças ao recurso da volitação, alcançamos em rápidos minutos o seguro educandário que se instalava em zonas claramente umbralinas. Capitaneado por André, identificamo-nos em discreto ângulo da grande muralha que ali se erigia, à feição dos muros que contornavam castelos e fortalezas.